Vamos lá ao Fórum Mídias de hoje, dia 15 de maio de 2025. O assunto, desde o dia 13, é a famosa conversa do TikTok num jantar entre o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, em que estiveram presentes as primeiras damas dos dois países e outras pessoas da comitiva do presidente Lula. Uma dessas pessoas teria vazado que a Janja teria causado uma saia justa, que foi a interpretação que a jornalista deu para o que teria acontecido no tal jantar, que acabou virando o motivo principal da notícia da visita do Lula à China, que é tudo que eles gostariam, de encobrir a importância de, nesse momento, com a crise que está vivendo o mundo, com os tarifaços do Trump, a visita do Lula à China. Aqui, o presidente Lula com o presidente Xi Jinping e as respectivas primeiras-damas. A jornalista Andréa Sadi e o jornalista Valdo Cruz, no blog da Andréa Sadi, no dia 13, anteontem postou a seguinte manchete, já capciosa no título: Janja cria constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. Primeira-dama disse que o algoritmo favorece a direita. O presidente chinês respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Veja bem, se o jornalismo fosse sério, a parte mais importante do que está dito aqui está nisso aqui que o presidente chinês falou, que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Porque é disso que se trata. Um país, o Brasil, está tentando, não é de hoje, fazer a regulação das mídias sociais, e esse é um outro assunto tabu, que as redes sociais têm um lobby violento e poderoso, inclusive tem como advogado extraoficial, assim como os golpes de direita, o homem das trevas, o Judas Iscariotes brasileiro, que é o Michel Temer. Então, a notícia mais importante aqui seria essa, que o Brasil tem autonomia, não apenas para regular, mas até para banir, se quiser. Bom, mas vamos voltar a Sadi e ao Valdo Cruz aqui. Isso aqui é a notícia no blog da Sadi, como saiu. Porque muita gente está falando no assunto, mas sem citar aqui o que foi, como é que o veneno escorreu. A primeira-dama brasileira, Janja, protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Imagina, todo mundo, ao ler isso aqui, imagina, está tendo um jantar e a Janja se levanta e fala: com licença, gostaria de pedir a palavra para falar sobre o TikTok. Nas palavras de um ministro, ninguém entendeu nem o tema, nem o pedido para falar em um encontro em que não havia falas previstas. Na avaliação de um integrante da comitiva, agora já seria outra pessoa aí no meio, a situação foi constrangedora e se tornou um ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Além de Xi Jinping, a primeira-dama da China, Peng Liyuan,
teria ficado irritada com o comportamento de Janja durante o encontro. A postura da brasileira foi considerada desrespeitosa em relação ao presidente Xi Jinping. Veja bem, alguém disse que, além do mais, a primeira-dama ficou muito irritada com a Janja. Será que a primeira-dama falou alguma coisa lá, a primeira-dama da China? E os intérpretes, os tradutores, traduziram a irritação dela com a Janja, ou foi só caras e bocas lá, interpretadas por um traíra que estava numa reunião particular, né? Que era um encontro, um jantar de confraternização? Aqui, a notícia do blog da Sadi, repercutido já. Você buscava no Google, estava lá. Ó. Janja cria constrangimento em encontro com Lula. Janja cria constrangimento. As palavras da Andréa Sadi do Valdo Cruz lá em tudo, no Infomoney. Janja critica TikTok em encontro com Xi Jinping que gera constrangimento. Né? Folha de São Paulo fala de Janja sobre TikTok causa climão. É tudo expressão da Andréa Sadi, tudo tirado de lá. Revista Oeste, ao falar do TikTok, Janja causa constrangimento. Aqui o presidente Lula esclarece tudo. Foi obrigado, a, em vez de comentar sobre os grandes acordos que o Brasil fechou com a China, ter que responder sobre TikTok, sobre o climão e o constrangimento que teriam sido causados. E o Lula disse que quem puxou o assunto do TikTok foi ele. Foi ele. E a Janja apenas comentou, porque, inclusive, como disse o presidente, ela entende muito mais do assunto do que ele. A ex-presidenta do PT e hoje ministra do presidente Lula, Gleisi Hoffmann, comentou na Rede X: é impressionante a exploração política e midiática da fala da Janja sobre o TikTok na China. Será que está proibida de dar seu testemunho sobre um tema que ela conhece e que foi levantado pelo presidente num jantar com o presidente da China? Ela deveria ouvir calada por ser primeira-dama? Ou simplesmente por ser mulher? Onde estaria a tal crise diplomática se ali mesmo o presidente Xi Jinping anunciou que enviará um representante para tratar do assunto no Brasil? Toda a solidariedade à Janja em mais este episódio de misoginia e preconceito, que é o que é. Porque se fosse o ministro que tivesse feito o comentário sobre o TikTok, junto com o presidente Lula, isso não iria causar constrangimento nem climão. Mas como foi a Janja, existe uma campanha articulada contra a Janja, não é de hoje. Eu lembro que uma vez, logo no início do governo, ela faltou a um encontro do PT e disseram à Folha, principalmente, que havia um climão entre o PT e a Janja, que ela estava se metendo demais, e, na verdade, ela tinha ido ao dentista, tinha passado o dia no dentista com um problema que estava resolvendo, não tinha nada que ver com aquilo. Agora, esse episódio, como bem lembrou o excelente Hugo Souza, no seu Come Ananás, se vocês não conhecem, busquem no Google Come Ananás. O Hugo Souza é um excelente jornalista com grandes comentários, ele teve uma ótima sacada. Esse fato lembrou um outro, esse aqui, de muitos anos atrás. Olha aqui, ó. Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira. Olha só. Olha o que estava escrito ali embaixo. Caetano Veloso se prepara para atravessar a rua. Olha lá. Ó. Tem outro aqui, ó. Caetano Veloso se prepara para atravessar a rua. Caetano Veloso olha para o fotógrafo enquanto atravessa a rua no Leblon. Caetano Veloso espera no estacionamento carioca nessa quinta-feira. Olha,
Este é o tipo de jornalismo de fofoca, jornalismo de fuxico. Isso numa reunião entre, hoje em dia, a potência que rivaliza com os Estados Unidos e o presidente do Brasil. A notícia é uma fofoca de TikTok. Aqui, o deputado Lindbergh fez questão de levantar a bola do que realmente importa nessa viagem à China. Novos investimentos da ordem de 27 bilhões de reais. A GWM anunciou investimento de 6 bilhões e expansão de operações no Brasil para toda a América do Sul e México. A Meituan, plataforma chinesa de delivery, investirá 5 bilhões no mercado de entrega. iFood, Rappi e tal vão ter um concorrente de peso. Ruby, de energia renovável da estatal chinesa CGN, com investimentos de mais 3 bilhões no Piauí. Parque Industrial Net Zero da América Latina, com investimento de 5 bilhões para a construção de um ecossistema verde e de combustível sustentável para a aviação. A Mitsui, maior rede chinesa de bebidas do mundo, vai investir 3,2 bilhões no Brasil. A Baiyin Non-Ferrous Group, grupo minerador chinês, vai investir 2,4 bilhões em Alagoas. A Longsys, empresa chinesa de semicondutores, vai investir 650 milhões para aumentar a capacidade produtiva de fábricas de São Paulo e Amazonas. A Nortec Química, maior produtora de insumos farmacêuticos da América Latina, firmou parceria com as chinesas Ace Bright, Aurisco, Goto Biofarm, da ordem de 350 milhões de reais para a construção de plataforma industrial. Então, minha gente, quando você olhar essas coisas na Globo, lembrem-se do ex-governador Leonel Brizola. Quando vocês tiverem dúvidas quanto a que posição tomar diante de qualquer situação, atentem. Se a Rede Globo for a favor, somos contra. Se for contra, somos a favor. E, neste caso, temos que lembrar deste outro aqui, que o Xi Jinping tocou lá no início, que eu frisei, a regulação das redes, que é um assunto que mais importante do que a fofoca do TikTok. Só a empresa Meta, dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, o Messenger dele, não é? O Facebook foi criado em 2024. Em março de 2022, tinha 2,94 bilhões de usuários ativos. Embora criado em 2024, ele foi criado em 2004, ele foi criado como um aplicativo doméstico para ser usado por universitários nos Estados Unidos. Só no final da primeira década deste milênio, deste século, é que ele se expandiu para o mundo lá no final de 2008, 2009, 2010. E aqui, se expandiu e explodiu no mundo. Quem não se lembra da Primavera Árabe, do início dos anos 10 deste século? Olha aqui, os árabes aqui, Facebook, na faixa que ele carrega nas ruas, tudo movimentado pelas redes sociais, as manifestações. A Primavera Árabe no norte da África, os países atingidos. E aqui nós tivemos no Brasil também aqui a eleição de 2014, entre a Dilma e a Aécio, uma verdadeira guerra nas redes, e depois
a campanha pelo impeachment da presidenta Dilma. E aqui a gente tem que lembrar, será que essa polarização já existia nas redes sociais, no mundo, e as redes sociais são tão frequentadas apenas porque essa polarização já existia, ou essa polarização existe e é incentivada pelas redes sociais completamente desregulamentadas? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? As redes são muito visitadas porque elas refletem a sociedade, ou a sociedade está sendo refletida pela polarização fabricada pelas redes sociais? Por isso é que o governo Lula está buscando retomar a pauta de regulação das redes no Congresso. O governo está terminando de definir sua posição de mérito e de estratégia, segundo o secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brandt. Nossa compreensão é que essa regulação precisa equilibrar 3 coisas. Aquilo que eles falam que é censura, nada a ver com censura. Primeiro, a responsabilidade civil das plataformas. Segundo, o que a gente chama de dever de prevenção e precaução, que significa a necessidade de atuar preventivamente para que não haja disseminação de conteúdos ilegais e danosos a indivíduos ou a coletividades. Inclusive, não é só opinião, não. São essas fraudes que você vê lá no Instagram, chove fraude, assim, tomando dinheiro do povo. Você denuncia e o Instagram responde a você que não viram nada que infrinja as normas do Instagram. E são golpes do Pix em tudo lá, tem de tudo, né? E em terceiro, que elas atuem na mitigação dos riscos sistêmicos da sua atividade. A principal proposta de regulação das plataformas digitais, o projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das fake news, já foi aprovado pelo Senado e está em análise na Câmara dos Deputados. A falta de um acordo, porém, impede que ele avance desde o ano. Eles estão sabotando, eles não querem regulação, eles querem que continue do jeito que está. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. Mais um ótimo Fórum Mídias. Pessoal reagindo bastante aqui no chat, como sempre, né, Azenha? Excelente o Fórum Mídias de hoje. E aí, para contribuir, né, tem um excelente artigo também do Luiz Nassif, que é um ótimo observador. Aí ele escreveu assim: Lula tem uma relação de décadas com Xi Jinping e os gênios da mediocridade dizendo que não era lugar de Lula falar tal coisa. É de uma baboseira incrível. Ouvindo a Globo News agora de manhã, o nível de primarismo das análises é chocante. Um amontoado de palpites que ficariam melhor em conversas de bar. E o pior é que o TikTok nem tem na China. Não é? Para quem ouve aqui, parece que a coisa falou, aí o Xi Jinping falou, como assim? O TikTok é fundamental aqui na China. Nem tem na China, embora seja um aplicativo chinês, nem tem na China. Aliás, na China não tem TikTok, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem Netflix, não tem LinkedIn, não tem nada disso. Então, por que o Xi Jinping ficaria constrangido e criaria um climão ao tocar nesse assunto? É ridículo, é só isso, ridículo. Mas como ela e o Valdo Cruz deram a barrigada, né, caíram na conversa lá de alguém da comitiva, eles ficam repisando o assunto, porque o assunto rende. E enquanto eles falam disso, não falam do substancial que a visita do Lula trouxe da China,
que são todos esses investimentos que o Lindbergh colocou lá na Rede X. Imagina se ele estivesse falando sobre isso. Quantos empregos vão ser gerados, não é? Quanto de investimento no país. Mas não, aí ele estaria fazendo propaganda do governo Lula. Então, eles preferem atacar a Janja, que a Janja se mete no governo, que a Janja isso, que a Janja aquilo. É direto. Desde o início do governo, a Janja, o pessoal, a misoginia, né? Como havia contra a Dilma, né? A Dilma era mandona, a Dilma gritava, a Dilma não sei o quê. E o Temer não é igual ao Temer. Né? O Temer. A primeira-dama ideal era a do Temer. Esqueci o nome dela, Marcela, parece. Né? Marcela. Que, aliás, até hoje ninguém sabe o conteúdo daquele celular que levou o Alexandre de Moraes de secretário de Segurança de São Paulo para ministro do Supremo. Aquele celular devia ser do balaco. Cala-te, bem lembrado, Melo. Gente, até amanhã. Obrigada, Melo. Valeu, Melo. Até amanhã. Tchau, tchau.